O mito da formiga rainha. Esse é um negócio bem bacana, porque as formigas não chamam a rainha de rainha. A rainha das formigas, chamada por nós, ela é uma reprodutora. A rainha da formiga é exatamente igual ao cara que criou o Bitcoin, né? Aquele que ninguém sabe quem é, o anônimo. Ele foi e criou um ecossistema. A colônia das formigas é um ecossistema. Cada formiga é uma líder contextual. Então, a formiga vai andando e conforme ela vê a importância de uma descoberta, por exemplo, ela descobriu comida num caminho. Ela vem curtindo o caminho através de rastros químicos. E aí ela vai deixando uma marca. E naquele momento toda a colônia, ou a parte da colônia que está correndo atrás de comida naquela área, toda ela vai seguir, exatamente como é no Waze, ela vai seguir a orientação daquela líder contextual. Então aí você vai me perguntar, Nepô, existe liderança dentro da colônia de formigas? Existe. Existe uma ordem dentro da colônia das formigas? Existe. Só que é uma ordem que funciona assim, eu divido a responsabilidade. É um modelo em que eu coloco o líder alfa no liquidificador, bato no liquidificador e os líder alfas vão se transformando em micro líder alfas. E aí todo o modelo, né, de algoritmo que vai permitindo que esta colônia de formigas e que esta colônia chamada Waze, esta colônia chamada Uber, esta colônia chamada Bitcoin possa se auto-organizar através de uma nova maneira, um novo modelo de organização. O livro Emergência foi publicado em 2003. O autor é o americano especialista em ciência popular e teórico da mídia Steven Johnson. Nesse livro, ele usa elementos como formigueiro, cérebro humano, cidades e softwares para explicar os chamados sistemas auto-organizados, que dispensam a presença de um controle centralizado para haver a ação. Bom, Carlos Nepomuceno aqui, o pessoal me conhece como Nepô, sou jornalista, mestre e doutor em ciência da informação. Estou trabalhando na internet, criei minha empresa em 95, já trabalho na internet desde 1993 e agora, atualmente, sou curador da escola Bimodais Futurismo Competitivo. Já estive aqui com o Gustavo, eu acho que é a 7ª vez, é o 7º livro que nós estamos comentando. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o Resumo Cast. Bom, na minha opinião, a mensagem central do livro, Emergência, Steve Johnson, a dinâmica das redes em formigas, cérebros, cidades e software, é o início da tentativa de compreensão do movimento que está acontecendo na internet, a partir da chegada da internet, que é o movimento de baixo para cima, que a gente já discutiu, inclusive, naquele outro livro, Quem Está no Comando, né, que ele compara a aranha com a estrela do mar. É mais ou menos na mesma linha o livro do Steve Johnson. Eu já, quando comentei o livro aqui dentro da escola, eu acho que o nome não é adequado, porque dá a impressão, Gustavo, que emergência, para o brasileiro, o médio, qualquer pessoa, emergência dá a impressão de alguma coisa urgente, mas não é essa a ideia do livro. Emergência, o nome ideal seria, no português, seria emergente. As coisas que estão emergindo de baixo para cima. O mais importante para mim do livro é que ele me trouxe essa ideia das formigas. E eu incorporei isso e na verdade, eu nem lembrava de onde é que eu tinha tirado a ideia das formigas. E aí, relendo o livro, ele ficou armazenado lá na minha gaveta e eu trouxe essa ideia de que nós estamos saindo, a gente já falou isso aqui em outros episódios, nós estamos saindo de um modelo mamífero, de uma espécie de modo lobo, de alcateia, e construindo um cenário em que a gente está, de certa forma, imitando pela primeira vez, de maneira massiva, atuando com milhares de pessoas, usando um modelo de administração muito parecido com o das formigas. E nesse livro ele vai falar sobre isso.
Os estudos da complexidade se referem a um conjunto de conceitos, modelos e procedimentos que têm sido desenvolvidos em várias áreas do conhecimento. Nos estudos da complexidade, busca-se percorrer o difícil caminho da simplicidade ou do reducionismo e casualidade estrita até uma melhor representação do real, isso é, dos seres, das coisas, dos processos e do mundo. Os estudos complexistas têm tratado tópicos tão diversos quanto a origem da vida, a evolução das espécies e os fundamentos do sistema imunológico e do sistema nervoso central do ser humano. A complexidade preocupa-se em refletir a respeito de fenômenos nos quais há muitos agentes e interagem muitos fatores, nos quais se combinam princípios de regulação e desequilíbrio, nos quais comparecem contingência e determinismo, criação e destruição, ordem e desordem, e nos quais podem ser identificados níveis de organizações e dinâmicas não lineares, marcadas por retroações entre esses níveis. A complexidade não é uma complicação, ao contrário do que parece. Um automóvel, por exemplo, é uma máquina bastante complicada, mas desmontável em um conjunto finito de peças. O conceito de auto-organização está relacionado com a capacidade organizadora dos sistemas complexos. Ele começa a ser empregado por volta de 1850 em biologia, em conexão com problemas relacionados à organização espontânea, em particular a emergência de vida a partir da matéria inorgânica e a complexificação dos organismos vivos ao longo da evolução. Uma conclusão fantástica é que não há sistemas auto-organizadores, mas sim comportamentos auto-organizadores dos indivíduos que compõem o sistema. Num sentido mais amplo, o conceito de auto-organização descreve a habilidade de sistemas que possuem muitas unidades interconectadas entre si a organizarem-se por si próprios em padrões especiais, temporais e espaço-temporais. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Olha só, o livro, ele vai, quer dizer, já existe um segmento de pesquisadores em função do digital entrando e tentando entender como é que determinados sistemas da natureza, sistemas vivos da natureza, funcionam sem um comando central. Esse é o desafio que está sendo colocado. Então aí as pessoas vão estudar, ele começa estudando, né, determinadas células que vão trabalhando, as pessoas falam, mas cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder? Né? No caso também das formigas, cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder? Quando a gente vai pegar o livro que a gente comentou, Quem Está no Comando, ele vai mostrar, e aí que é interessante, que esses modelos botam de baixo para cima, que vêm emergentes de baixo para cima, eles não são novos, eles já existem, né? Desde que o ser humano é ser humano, você tem exemplos, né, de ambientes em que você não tem esse controle tão marcado, tão vertical. Ele lá no Quem Está no Comando, ele faz o exemplo dos Apaches. E os Apaches, eles não tinham um chefe fixo como um imperador, como era o caso dos Maias e dos Incas. Então, ele vai mostrar que ali já existia esses modelos mais descentralizados, que depois chamou-se até de holocracia. Eu também falei lá naquela época, daquele livro do Ricardo Semler, quando ele fala Virando a Própria Mesa, ele propõe uma empresa, uma indústria mais horizontalizada. Então, ok. Então isso não é novidade. A novidade que a gente está tendo hoje no mundo digital, e é por isso que tem livros e livros e livros que estão conversando sobre isso. Tem outro livro também que fala sobre essa dicotomia entre mais centralizado e mais descentralizado, que é a praça e a torre, do Ferguson, né? Neil Ferguson. E ele vai falar também dessa dicotomia. Então é esse tipo de preocupação que as pessoas estão querendo entender, porque é aquela contradição entre o Uber e a cooperativa de táxi, o cara do rádio que sobe no helicóptero para falar do trânsito e o Waze, um hotel e o Airbnb. Então as pessoas começam a perceber que esse modelo que ele vai chamar aqui de bottom-up, esse modelo que é emergente, ele vai começando a aparecer na sociedade, mas conforme você vai crescendo, não havia possibilidade, né, de você ter uma
uma cooperativa de táxis de um tamanho do Uber, porque os diretores da cooperativa não conseguiriam garantir a qualidade, viraria uma bagunça. Então esse foi um impasse civilizacional, Gustavo. O impasse civilizacional que a gente viveu até a chegada do digital era o seguinte: eu posso fazer uma determinada holocracia, mas essa holocracia não pode passar de determinado tamanho, porque eu não tenho ferramenta tecnológica para poder fazer um Uber, para poder fazer um Waze. Então, a espécie humana, da mesma maneira que a nossa espécie, num determinado momento, não podia voar, não podia andar debaixo d'água, não podia sair do planeta porque não tinha tecnologia, nós também não podíamos fazer modelos holocráticos, né, de massa, exponenciais, com milhares de pessoas. Então, isso ficava embarreirado. Isso não está no livro, mas isso é o que eu deduzo a partir do livro. E no momento em que a gente criou determinadas tecnologias, que é o caso do digital, começamos pela primeira vez na história do ser humano a poder experimentar um modelo, né, bottom-up, que permite você ter milhares ou milhões de pessoas utilizando. Essa é a possibilidade. Então, vários e vários autores estão trazendo essa questão desta novidade, que é a complexidade de massa. É a participação, né, das pessoas de maneira massiva para resolver um problema de uma nova maneira que era impossível antes. A internet é um fenômeno emergente. É como se ela estivesse aprendendo, ficando mais inteligente, assim como as cidades e os formigueiros. O processo de feedback, ou seja, o das conexões de duas vias, fomenta a aprendizagem de nível mais alto. O feedback intenso entre as formigas é o que torna possível o funcionamento inteligente do sistema. É o feedback que permite que o comportamento complexo ocupe o lugar do caos sem sentido. É ele que vai determinar a evolução do sistema para um nível superior de organização. A possibilidade de um círculo de feedback ocorrer está diretamente relacionado ao número de conexões, links ou nódulos de um sistema. Na indústria do software, os modelos bottom-up, de que os sistemas open source são o melhor exemplo de criatividade coletiva emergente, tornaram-se uma realidade somente depois de décadas do seu nascimento. Sem dúvida, os sistemas emergentes não existem sem regras, mas assim como os jogos e os instrumentos musicais, o conjunto de regras básicas relativamente simples pode evoluir para formas novas, mais complexas e imprevisíveis. Desse conjunto de regras, abre-se um universo infinito de possibilidades. A internet é um sistema aberto a infinitas possibilidades. Então a internet está sim se tornando mais inteligente. E não estariam os cérebros individuais que se conectam uns aos outros através da web formando algo maior do que a soma de suas partes? Talvez a tão aclamada inteligência coletiva? Bom, o mito da formiga rainha. Esse é um negócio bem bacana, porque as formigas, obviamente, não chamam a rainha de rainha. A rainha das formigas, chamada por nós, ela é uma reprodutora. A rainha da formiga é exatamente igual ao cara que criou o Bitcoin, né? Aquele que ninguém sabe quem é, o anônimo. Ele foi e criou um ecossistema. A colônia das formigas é um ecossistema. Ela vai para um determinado lugar, a colônia das formigas começa assim. A rainha pousa num determinado lugar, começa a produzir, né, a reprodução das formigas, e as formigas, elas têm um modelo administrativo que é compatível, Gustavo, com o tamanho da colônia. É isso que o mais difícil de entender nesse novo cenário, que a nossa espécie, o ser humano, é uma espécie que ela tem ela é transversal em termos de sobrevivência. Então, no momento em que uma tecnoespécie como a nossa aumenta a população, ela permite uma passagem do modelo que a gente tem hoje, que é o modelo mamífero, dos reis e das rainhas, dos líder-alfas, dos gerentes, dos chefes, que é o modelo que a gente não podia abrir mão desse modelo, e a gente então, a partir do momento que chega a nova tecnologia do digital com uma série de possibilidades, a gente começa a experimentar este modelo totalmente novo, que eu chamo de curadoria, que é
é o modelo em que, e é assim que funciona uma colônia de formigas, cada formiga é uma líder contextual. Então, a formiga vai andando e conforme ela vê a importância de uma descoberta, por exemplo, ela descobriu comida num caminho, ela vem curtindo o caminho através de rastros químicos. E aí ela vai deixando uma marca, ela é uma líder contextual. E naquele momento, toda a colônia, ou a parte da colônia que está correndo atrás de comida naquela área, toda ela vai seguir, exatamente como é no Waze, ela vai seguir a orientação daquela líder contextual. Então aí você vai me perguntar, Nepô, existe liderança dentro da colônia de formigas? Existe. Existe uma ordem dentro da colônia das formigas? Existe. Só que é uma ordem que funciona assim, eu divido a responsabilidade. É um modelo em que eu coloco o líder alfa no liquidificador, bato no liquidificador e os líder alfas vão se transformando em micro líder alfas. E aí todo o modelo, né, de algoritmo que vai permitindo que esta colônia de formigas e que esta colônia chamada Waze, esta colônia chamada Uber, esta colônia chamada Bitcoin possa se auto-organizar através de uma nova maneira, um novo modelo de organização. Às vezes a pessoa diz, é tudo uma bagunça, é a casa da mãe Joana. Não, não é a casa da mãe Joana. É um novo modelo de organização, que ele aqui está chamando de emergente, que funciona porque existe uma regra, só que não existe o líder alfa. A figura central é descentralizar as decisões, e aí você tem um novo modelo que permite lidar com a complexidade de 8 bilhões de pessoas. Tanto nos exemplos das cidades, das colônias de formigas, da internet, das organizações, das telecomunicações ou das mentes humanas, nossas vidas são impactadas pelos poderes da emergência. Mas não dá para pensar em termos de sistemas emergentes sem mecanismos de controle. O modelo mental tipo top-down, comando e controle, ainda é predominante. Mas, segundo o autor, quando se trata de um sistema emergente, é preciso desistir de tentar controlar. É preciso deixar o sistema governar a si mesmo tanto quanto possível. Deixá-lo aprender a partir de passos básicos. Os sistemas emergentes podem ser extremamente inovadores e criativos e têm naturalmente mais capacidade para se adaptarem às novas situações do que os padrões de organização mais rigidamente hierárquicos. O novo papel do gestor seria o de motivar os grupos e os indivíduos na organização para a geração das ideias. Os processos, a evolução e visão do futuro devem emergir de múltiplas correlações bottom-up, de baixo para cima. Segundo o autor, os gestores do futuro terão sua importância, mesmo nas organizações descentralizadas, mas não terão mais o papel de líderes. O que vai importar é como extrair o máximo da inteligência coletiva existente na instituição. A espécie humana, ela já tem uma complexidade de uma colônia de formigas. O problema que nós temos hoje é que a gente não tinha ferramental para criar um modelo administrativo compatível com uma colônia de formigas. Qual é a macrocrise civilizacional que a gente vive hoje? Nós somos numericamente uma colônia de formigas e nós temos um modelo administrativo filosoficamente igual dos lobos. Então, há uma incompatibilidade para resolver todos os problemas na justiça, na educação, na alimentação, na habitação. Todos os problemas da sociedade humana, você vê que eles esbarram, principalmente num país como o Brasil, que cresceu 7 vezes em 120 anos, eles esbarram exatamente nesse problema. Existe um líder alfa, existe um intermediador, um juiz, por exemplo, que não consegue dar conta da quantidade de processos que ele tem que analisar. Então, o que ele faz? Ele vai criar uma fila. É a mesma coisa na saúde. Você cria fila, você cria problemas de atendimento. Qual é a grande demanda, qual é a grande expectativa em relação a civilização 2.0? É resolver esses problemas das formigas, terminando com o modus operandi lobo que nós temos. Esse é a visão geral desse processo. Então, quando as pessoas falam em exclusão, ao contrário, a civilização 2.0 será a possibilidade da inclusão das pessoas em itens de consumo com qualidade
sociedade que eram impossíveis no modelo passado. E aí eu acho que é uma coisa interessante, Gustavo, que é o seguinte: as pessoas criticam muito o sistema capitalista, mas as pessoas não têm uma visão macro-histórica de quem realmente é a sociedade. Então, nós criamos, depois da monarquia absolutista e do feudalismo, um sistema social, político e econômico, que eu chamo de livre mercado, que permitiu à nossa espécie. O grande mérito desse sistema de livre mercado foi a possibilidade de nós sermos hoje 8 bilhões de pessoas. Nós temos que agradecer a esse sistema que permitiu que famílias e famílias e famílias pudessem criar gerar filhos, gerar herdeiros, descendentes, de uma maneira nunca pensada na espécie humana. Só que o aumento populacional gerou um desafio civilizacional, gerou a necessidade de uma reinvenção da espécie. Então nós estamos iniciando um novo sistema social, político e econômico, né, que vai fazer o ajuste entre o aumento populacional, o novo patamar demográfico e um novo macro modelo de administração, que será extremamente inclusivo. Só que nós temos que vencer os preconceitos, as barreiras, as intoxicações que nós temos contra essas mudanças que nós estamos tendo aí pela frente. As novas gerações, toda a geração de valor e a inovação será na direção da passagem do modo lobo para o modo formiga. Resumo Cast, livros para empreendedores. Para quem é esse livro? Olha, esse livro não é um livro para o operacional. Não é um livro operacional. Não é um livro para aquele cara que quer colocar uma plataforma e saber como é que ele vai ganhar dinheiro semana que vem. Esse livro é um livro de formação, é um livro um perfil mais estratégico, e um cara que é um perfil mais estratégico, um pouco mais inquieto. Um cara que quer uma base maior, que está estudando de uma forma mais consistente, né? Então esse cara vai ter essa pegada para a compreensão do digital de uma forma mais consistente. Não é um livro para um cara operacional que está querendo tomar uma decisão em relação ao investimento aqui e ali. Esse livro é um livro de formação de estrategistas, de futuristas que querem pensar o digital de maneira mais consistente. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Para mim, assim, o livro passou a ser um livro central aqui no meu pensamento, porque eu percebi que a gente estava imitando as formigas, né? Ele traz esse negócio. E, inclusive, eu fiz até uma espécie assim de realização, né? Porque eu comecei a falar das formigas e tal, e às vezes eu me perguntava, onde é que eu vi essa história das formigas? Que a gente lê tanta coisa, né? E aí, quando eu fiz uma revisão do livro aqui para a escola, e agora a gente tá relendo de novo, eu falei, cara, é daqui, do Steve Johnson. Foi daqui que eu peguei, pela primeira vez alguém falou pra mim como é que era o modelo das formigas, que a rainha não é rainha, e aí eu comecei a falar, cara, isso é Waze, isso aqui é Uber, isso aqui é Airbnb, isso aqui é o que a gente tá vendo aí bombando na internet, né? Então a gente tá indo pra esse modo formiga. E aí eu fui juntando as coisas e foi somando. Frase de outdoor. Essa aqui, ó, frase que está na página 173. Você pode dominar a obstrução da rede, tornando a própria rede mais inteligente. Se eu fosse fazer uma camiseta, obviamente que eu não ia botar essa frase, né? Eu ia fazer uma adaptação dessa frase para ficar mais. Mas ela é importante pelo seguinte: quando você tem, isso aí tem a ver com sistema. Então vou repetir. Você pode dominar a obstrução da rede, tornando a própria rede mais inteligente. Ou seja, quando você tem o aumento, você tem uma crise, uma entropia dentro de uma determinada rede, a única forma de resolver essa entropia, que ele está chamando aqui de obstrução, é você aumentando e empoderando as pessoas para que elas tomem mais decisões e que elas possam participar mais. Então, a solução de longo prazo, sustentável, né, de sistemas complexos, é você dar poder às pessoas para elas poderem resolver os problemas e não deixar o centro resolver, porque cada vez mais o centro vai tomando decisões piores. Eu destacaria essa frase. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.